Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Este é o canal Família EBD, conectada com você. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura da lição desta semana. Portanto, aumente o som e boa leitura. Lição 10 é a renovação cotidiana do homem interior. Texto áureo. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4 verso 16. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Leitura bíblica em classe. 2 Coríntios capítulo 4 verso 11 a 18. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso, falei. Nós cremos também, por isso, também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Introdução. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Romanos capítulo 8 verso 22 e 23. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. 2 Coríntios capítulo 4 verso 16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. 2 Coríntios capítulo 5 verso 2 e 4. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Primeiro tópico: o sofrimento exterior. Primeiro ponto: a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1 verso 8. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11 verso 23 a 27. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3 verso 12. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. 2 Coríntios capítulo 4 versos 6 e 7. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais, e, por isso, como seres humanos, somos frágeis. 2 Coríntios capítulo 7 verso 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. 2 Timóteo capítulo 2 verso 9 e 10. Segundo ponto: o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede tampouco nega a fé. 2 Timóteo capítulo 4 verso 7, Hebreus capítulo 10 verso 39. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. 2 Coríntios capítulo 1 verso 9 e 10, Filipenses capítulo 4 verso 12 e 13. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. 2 Coríntios capítulo 2 verso 4,
capítulo 4 verso 11, capítulo 12 verso 9 e 10. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus, 2 Coríntios capítulo 1 verso 12 a 14, capítulo 4 verso 11,12 e 15. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, 2 Coríntios capítulo 4 verso 16 parte A. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16 verso 33. Terceiro ponto, a esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Atribulados, mas não angustiados, 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 parte A, significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. B. Perplexos, mas não desanimados, 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 parte B, indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. C. Perseguidos, mas não desamparados, 2 Coríntios capítulo 4 verso 9 parte A, sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. D. Abatidos, mas não destruídos, 2 Coríntios capítulo 4 verso 9 parte B, mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios capítulo 10 verso 13. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. 2 Coríntios capítulo 4 verso 14. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Tito capítulo 2 verso 13. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD. Segundo tópico, a renovação interior. Primeiro ponto, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. João capítulo 14 verso 16 e 17. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios capítulo 2 verso 12 a 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4 verso 16 parte B. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. 1 Coríntios capítulo 7 verso 5, Efésios capítulo 5 verso 18, Hebreus capítulo 12 verso 14 e 28. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. 1 Coríntios capítulo 16 verso 13. Segundo ponto, o eterno peso da glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4 verso 17. Aqui, ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. Filipenses capítulo 3 verso 13 e 14, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Jó capítulo 42 verso 5, Salmos 119 verso 67. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos capítulo 8 verso 18.
Terceiro ponto, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4 verso 18. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Hebreus capítulo 11 verso 1. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu: "Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra." Colossenses capítulo 3 verso 2. Terceiro tópico, os desafios de hoje. Primeiro ponto, cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Apocalipse capítulo 17 verso 5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da Palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Ezequiel capítulo 22 verso 30. Segundo ponto, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4 verso 3. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 1 verso 3. Terceiro ponto, batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios capítulo 4 verso 4, 1 João capítulo 5 verso 19. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Gênesis capítulo 3 verso 13, 2 Coríntios capítulo 11 verso 3. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Apocalipse capítulo 12 verso 9. Outro sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Efésios capítulo 2 verso 2. Por isso, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios capítulo 6 verso 12. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6 verso 18. Conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. 2 Coríntios capítulo 4 verso 11. Apesar do padecimento e das aflições, nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. 2 Coríntios capítulo 4 verso 16. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. 2 Coríntios capítulo 4 verso 17. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD.